Voltamos então com o segundo bloco do Diversidades de hoje, momento em que estamos discutindo sobre o jovem na igreja, o jovem no celular, né? Os jovens, por que se afastam da igreja, né? E para contextualizar esse assunto, para falar sobre esse assunto, trouxemos a Michele Martins da Luz, que é a coordenadora do grupo Construindo Caminhos, um grupo de pastoral, né, como tu dissestes, a Sofia Rodrigues da Silva, que é participante do grupo, e a Rafaela Brown, que também participa do grupo. Nós vínhamos falando no primeiro bloco, Michele, né, do que o grupo faz, das atividades do grupo, tu elencaste as três linhas de trabalho, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho, com a colaboração das meninas, quais são os princípios que são trabalhados nesse grupo de jovens. A gente, como um grupo religioso, né? Então a gente sempre busca essa veia litúrgica mesmo, né? A gente sempre busca como princípio Jesus Cristo. Então, os ensinamentos dele, como ele pensava, como ele agia, o que ele nos deixou, o que ele pregava, dentro da nossa religião, que é a católica, né? Na verdade, religião cristã, igreja católica, né? A religião cristã, ela tem várias vertentes, né? Mas a gente se identifica, então, como igreja, nessa linha de pensamento que foi o que Jesus deixou para nós, que é o amor ao próximo. Na verdade, o que acontece, eu vejo muito na questão do jovem, é que ele se distancia um pouco desses princípios no momento que ele não tem a família com esse embasamento, essa ligação com a igreja, né? Era uma coisa muito da nossa época, a família frequentar a igreja nos finais de semana e os filhos iam junto, né? Hoje a gente vê que a família, muitas vezes por falta de tempo, ou por estar agora pensando em outras frentes, né, se desligou muito da igreja, né? A semana muito corrida, então no final de semana eles buscam mais pela diversão, pelos momentos em família, e esquecem um pouquinho da igreja. E isso acaba que o jovem não consegue também se inserir nesse meio, porque a família não está colocando ele nesse meio. Então a gente está tentando mostrar para ele que mesmo depois que ele cresce um pouco, ele ainda consegue retornar para a igreja, né? Retornar para que a gente consiga ter um grupo saudável, como a gente tinha falado antes, né? Com esses princípios, que na verdade eles norteiam várias frentes. O trabalho, a escola, onde se prega o amor, não é só na igreja, né? Se a sociedade pregasse o amor em todas as suas vertentes, não existiriam tantos conflitos, não existiria tanta violência, não existiria tanta coisa, né, que acontece se todos trabalhassem nesse mesmo pensamento, que é o do amor que Jesus deixou para nós, esse mandamento, né? Então, assim, a gente procura buscar isso, né? Infelizmente, como a família não está mais acompanhando, a gente está tentando resgatar esses jovens dentro desse meio. Isso. Mas o princípio maior é esse, é o amor. É o amor. A Michele, quando ela fala em escola, e ela tem pertinência para falar sobre escola, né? Tu atuas como professora, isso, né? Sou professora das séries finais na disciplina de matemática. Isso. E daí que tu tem toda essa vivência também com os jovens, e tu vinhas me contando que foi no teu trabalho que tu descobriste essa tua ligação com o adolescente. Na verdade eu dava aula também de ensino religioso, né? Que sempre me atraiu muito o assunto, né? Conheci meu marido dentro de uma igreja, então assim, a gente sempre teve esse envolvimento. Mas eu selecionei alguns alunos meus que eu via que tinham um perfil. Na verdade, a gente tem que ter, de certa forma, o jovem tem que se identificar com aquilo, né? A Sofia, a Rafa, tenho certeza que antes de pertencerem ao grupo, elas já se identificavam com a igreja. Isso. Conta como é que era, Sofia, um pouquinho essa tua relação com a igreja antes de chegar ao grupo. Antes. A minha família, ela sempre foi bastante da igreja,
Mas não necessariamente de ir na igreja todo domingo ou de participar, que nem hoje a gente participa ativamente do grupo de jovens, né? De participar de algum grupo. Mas eu já tinha essa ligação pela catequese, também que a gente frequentava às vezes as celebrações da nossa comunidade, então já tinha uma base ali na minha família. Mas na época da pandemia eu passei a me identificar bastante. Eu passei a assistir vídeos de pessoas fazendo reflexões que levavam ao assunto e comecei a perceber que isso fazia parte da minha personalidade e construir algo relacionado a isso. E daí teve um momento que eu me sentia bastante sozinha, porque eu via que os jovens, eles não faziam parte do mesmo convívio, do mesmo propósito que eu tinha pra mim. E isso me deixou bastante abalada. Mas daí, depois de um tempo, então, eu acabei conhecendo o grupo de jovens e eu achei uma ótima oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham os mesmos interesses que os meus. Então, eu acredito que cada jovem tem que desenvolver sua personalidade, não dependendo dos outros. Então, a minha relação com a igreja já era bem forte antes de entrar no grupo, mas eu acredito que esse trabalho com outras pessoas que a gente se identifica, com outros jovens que a gente se identifica, ele pode crescer bastante e a gente pode se firmar bastante nas coisas que a gente acha que são certas. É o trabalho do grupo, a questão do jovem normalmente é ligada a grupos. O jovem está sempre tentando se encaixar se em um grupo. né? Exato. Está sempre buscando. E daí quando o jovem não encontra esse grupo, se sente deslocado, aí acaba se isolando, né? A gente tem vários casos de jovens que entraram lá, que os pais relatam, ele não tinha amigos, ele ficava só em casa. Por quê? Porque ele acabava não se encaixando com esse outro padrão de jovem, né? Então, o que a gente está dando, eu imagino, é mais uma possibilidade, né? Não quer dizer que outros grupos não sejam tão bons quanto, né? Mas a gente está dando uma outra possibilidade, que aqui eu não me encaixo, quem sabe lá, né? Então, a gente não é melhor que nenhum outro grupo, nem pior. A gente é diferente em alguns aspectos, né? E isso dá a possibilidade de que o jovem também tenha essa opção. Sim. Né? E como era contigo, Rafa, essa tua questão jovem ligada à religião, à família, como é que era isso? Mudou agora, depois que tu entrou no grupo, houve uma mudança na tua família? Como é que tu enxergas isso? Sim, a minha família também, ela sempre foi uma família ligada à igreja, mas que nem a Sofia disse, que a minha também, ela não ia toda semana, assim, na igreja, sabe? Mas daí, na pandemia, eu comecei a me distanciar da igreja, porque a gente só ficava mais em casa, daí eu não tinha tanto contato com isso. Daí eu me distanciei um pouco. E em 2022, eu comecei a pesquisar vídeos também nas plataformas digitais relacionados a isso, e eu comecei a me interessar. E daí foi mesmo que eu me encaixei ali, que eu me converti mesmo. E daí aí eu tava também muito sozinha, né, que a Sofia também comentou, e eu também me sentia muito sozinha, por isso que também era difícil eu manter essa vida cristã, porque eu tava sozinha, tipo, eu não tinha ninguém pra me ajudar, assim, a não ser a minha família, mas, tipo assim, questão de pessoas da minha idade, E daí eu me aproximei mais da Sofia, e a Sofia, ela já tava no grupo de jovens e ela me indicou pra eu ir também. E depois daquele acampamento, daí mesmo eu tava decidida que eu queria entrar. E daí a minha vida mudou, porque a minha família também, ela começou, a minha mãe, ela tá muito mais interessada nesses assuntos também, ela tá muito feliz com a minha entrada no grupo também, porque é um grupo que me possibilitou abrir muitos caminhos na minha vida. E meu irmão também, ele tá se incluindo nesse espaço, e daí ano que vem ele já tem um propósito, assim, de entrar também no grupo. Mas a Rafa não contou bem a verdade, assim. Quando a gente teve o acampamento que ela participou, a gente sempre faz uma gincana bíblica. Então, ela tinha um histórico ali com o cristianismo, ela tinha um histórico, ela não quer revelar, mas ela tinha. Porque na equipe dela, ela sabia todas as respostas. Todas? Então chegou ao ponto de quando a gente ia lançar uma pergunta, eu dizia assim, tu não responde. Porque ninguém mais conseguia responder, ela sabia tudo, né? E daí quando eu terminou assim, não, essa menina a gente precisa pra nós,
ela já tá ali dentro, ela só faltou se Sim. firmar como grupo, mas ela já estava inserida. Então, quer dizer, volto a dizer, tem uma tendência. Já existe Sim, uma tendência. sim, A sim. pessoa precisa da orientação. Sim. Né? E como tu sabia tudo isso, Rafa? Porque como eu disse, eu tava pesquisando mais sobre isso sim, no celular, assim, no TikTok, em redes sociais. Aí conforme eu ia curtindo, começava a aparecer pra mim, e daí eu comecei a buscar mais ler a Bíblia, daí eu desenvolvi o hábito de ler a Bíblia todos os dias e foi muito bom, E a assim. Rita tem esse hábito? Sim, todos os dias eu leio. Que bacana. Só que eu gosto de salientar que não é porque um jovem lê a Bíblia todos os dias que ele vai para um altar, Não, virar uma né? freira. É. Não, as nossas meninas namoram, vão pra festas. A Sofia, inclusive, tá namorando o coordenador do grupo, né? Então, Sim. é bom que se diga. É uma forma também de você encontrar pessoas que pensam igual a você e de ter um relacionamento saudável. Com certeza. Então, assim, a gente também se diverte, como a gente viaja. Esse ano a gente foi viajar para Gramado e Canela, passamos 3 dias lá. A gente acampa de barraca, a gente faz carnaval, a gente faz caminhada, a gente faz trilha, a gente faz muita coisa que também já joga vôlei, que é divertida, né? Não só ler a Bíblia, mas é bom que se saiba que tu tem a base. Isso, exatamente. É E que a nela que Bíblia- vocês têm um Isso. embasamento. A Né? palavra de Deus, na verdade, ela é um guia que não é só para quando você está dentro da igreja. Ela é um guia pra vida. para quando você está na família, para quando você está no trabalho, para quando você está na escola. Às vezes eu digo para eles, estão num momento de ansiedade, ali antes da prova, abre, lê. Sempre vem uma palavra que vai te trazer um conforto, que vai te dar uma luz, né? Então é um livro saudável que todo mundo deveria ler. A maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa, mas raramente é lido, né? Então são textos que eles têm uma coisa muito maior do que palavras, né? E que existem há milhares de anos, então não pode ser algo tão superficial, supérfluo, né? É algo que realmente nos traz algo que vai ser levado para toda a vida. O que você lê aqui, ou o que você vive aqui, com certeza esses jovens aqui, quando eles forem pais, mães, eles vão levar para os seus filhos, Sim, eles vão porque eles levar para os têm a seus vivência, netos. né? Isso. Sim. Eu sei que às vezes, por causa da questão, principalmente profissional, de estudo, eles vão sair de casa, eles vão para outras cidades, vão trabalhar fora, daqui a pouco, em algum determinado momento, eles vão se afastar do grupo. Sim, com Mas certeza. a semente está plantada, já germinou, já cresceu no coração deles. Então, em algum momento que eles vão ter a possibilidade de retornar, quando forem mães, pais, eles vão retornar e vão dar continuidade ao trabalho. Bem bacana, bem bacana. E tu falavas também que no município de Arroio do Meio, no momento, vocês são o único grupo de jovens, mas que está surgindo um outro. Na verdade, quando a gente iniciou o grupo de jovens pastoral, como eu digo, porque existem outros movimentos. Você vai ver Lajeado, por exemplo, tem o Onda, acho que agora estão em Nova Brécia também, mas ele é um movimento, né? Não é um grupo pastoral. O que diferencia o grupo pastoral é um trabalho mais ativo dentro da comunidade. E não um grupo como um movimento que ele se sustenta só por ele mesmo, né? A gente trabalha integrado com outras pastorais. Quando a gente surgiu há 2 anos e meio atrás, éramos o único da paróquia e um dos poucos da diocese. Né? Da diocese. Porque tem poucos grupos pastorais de jovens, né? Mas agora, já faz um mês, que é na Barra do Forqueta também, que é uma outra comunidade lá da paróquia, eles também começaram um grupo de jovens agora, atualmente com 18 jovens. Então a gente está com um grupo de 38 jovens, eles estão com um grupo de 18 jovens. Muito bacana, né? E assim vão crescendo, Vai aumentando, né? exato. Vai evoluindo, né? Estamos aqui então com o apoio da Fronteira do Centro e no próximo bloco nós vamos entrar nesse assunto aqui, ó, celular e a juventude. Vamos ver o que vai sair desse nosso bate-papo. Até mais.